Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à sexta-feira, ao sexto dia dessa primeira semana do nosso seminário. Nesta primeira semana nós estamos mergulhando o coração no anúncio da Boa Nova. Em primeiro lugar, nós vimos que Deus amou tanto o mundo, que criou tudo por amor. Que Deus nos amou tanto que nos criou por amor e nos criou no amor. Tudo em nós, tudo em nossa história reflete esse amor de Deus. Deus é amor. Deus é amor por mim e por você. A criação do homem e da mulher no paraíso mostra esse carinho de Deus, que tudo fez por amor e tudo entregou aos homens, para que não faltasse nada para a criatura humana criada por Deus amor. Mas o homem, enganado pela serpente, e a serpente aqui representa todos os enganos do homem, os enganos do orgulho, os enganos da vaidade, os enganos do querer ter mais, do querer ser mais, do querer saber mais. O homem peca. E com esse primeiro pecado do homem entrou no mundo uma verdadeira enxurrada de pecado. O pecado entrou no mundo. E de São Paulo, com o pecado entrou também a morte. Mas o Pai não se deixou vencer em generosidade. O Pai enviou o seu Filho para que, morrendo na cruz, levasse consigo todos os pecados da humanidade e levasse consigo a pior das consequências do pecado, a morte. Em sua morte e em sua ressurreição, o Filho de Deus destruiu a morte. E com sua palavra ensinada, o Filho de Deus ensinou-nos o caminho da vida. O Filho de Deus, na sua carne, anulou o pecado e a morte. E com sua palavra, com sua verdade, ensinou o homem e a mulher, a nós, humanos, a vivermos de novo, como num paraíso, a fazer desta terra o paraíso, o verdadeiro reino de Deus. E como é que eu entro nessa dinâmica da salvação que o Filho de Deus trouxe? Eu entro nessa dinâmica pela fé. É quando eu acredito em Jesus e começo a viver os seus ensinamentos, que ali é anulado na minha vida o pecado. Eu saio do reino da morte e começo a viver no reino da vida, fazendo da vida, do mundo onde eu estou, o reino de vida e de amor. Pela vivência da palavra de Jesus, o homem e a mulher podem viver uma vida nova, podem construir um mundo novo e podem se dirigir para a vida eterna no reino definitivo que é o céu. Mas nessa caminhada, sozinhos nós não conseguimos muita coisa. Mesmo que a gente olhe para Jesus e a gente entregue a vida a Ele, mesmo que a gente escute a palavra de Jesus e se decida caminhar para Ele, caminhar com Ele, sozinhos, a gente não consegue dar muitos passos. A gente precisa do Espírito Santo de Deus para dar passos firmes de conversão, passos firmes em direção a Jesus Salvador, passos firmes em direção à vivência concreta da palavra de Jesus Salvador. Quem é o Espírito Santo?
O Espírito Santo é aquele que pode nos moldar. O Espírito Santo é aquele que pode nos transformar. O Espírito Santo é aquele que pode mudar a nossa vida, fazer com que nós possamos viver uma vida nova. O Espírito Santo é o mesmo Espírito de Jesus que nos faz viver a mesma vida de Jesus. O Espírito Santo é aquilo que existe no coração de Jesus e que em nós nos faz viver exatamente aquilo que existe no coração de Jesus. O Espírito Santo pode renovar a nossa vida e o mundo, porque Ele é o Espírito que estava pairando sobre as águas. No livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, nós escutamos: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus repousava sobre tudo. Tudo era harmonia, tudo era paz, porque o Espírito de Deus estava em tudo e ordenava tudo. Com o pecado do homem e da mulher, o Espírito de Deus não foi destruído, mas o homem coloca um muro entre si e o Espírito de Deus. Aquele Espírito de Deus que fazia o homem se alegrar, agora, quando o homem pressente a presença de Deus, o homem se esconde. O homem não consegue mais estar na presença de Deus. Mas esse Espírito de Deus, ele não foi embora, ele continuou. Se a gente lê o livro do Êxodo, é o Espírito de Deus que está agindo em Moisés. Um pouquinho antes, no livro do Gênesis, é o Espírito de Deus que está em Abraão. É o Espírito de Deus que está em Isaac. É o Espírito de Deus que está em Jacó. É o Espírito de Deus que acompanha o povo no Egito, na saída do Egito, no deserto, na busca da terra prometida. O Espírito de Deus está sempre guiando o povo. É o Espírito de Deus que está ali agindo na pessoa dos reis. É engraçado não, é interessante notar como no Salmo 50, o rei Davi pede a Deus que não retire o Espírito Santo dele, porque o rei Davi havia pecado. E o rei Davi sabe que sem o Espírito de Deus, ele não consegue fazer nada. Mas, meus irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus era uma experiência que o povo via, que o povo percebia que estava ali, mas que o povo não podia ter. O Espírito de Deus não estava nas pessoas. Ele vinha sobre as pessoas, ele ungia algumas pessoas e depois ele continuava ali, mas ele não morava nas pessoas por causa do pecado. O pecado impedia o Espírito Santo de morar nas pessoas. Não que Deus não pudesse, se quisesse, né? Porque Deus pode tudo, ele poderia sim morar no homem, mas Deus é santíssimo e ele não pode habitar onde existe o pecado. Mas no livro de Joel, capítulo 3, vale a pena pegar. Livro de Joel, capítulo 3. Pegue comigo para você ler diretamente da sua Bíblia. Joel, capítulo 3, versículo 1. Tem uma promessa no livro de Joel que é importantíssima, porque é a mesma promessa que São Pedro irá lá nos Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, lembrar. Depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Todo ser vivo terá o Espírito do Senhor. Essa foi a promessa. A promessa de Deus no Antigo Testamento é que chegará um dia em que Ele derramará o Espírito Santo sobre todo ser vivo.
O Espírito Santo estará sobre todos. E no livro do Ezequiel, vale a pena voltar um pouquinho, se você está com sua Bíblia, vamos a Ezequiel 36. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 em diante. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E agora o versículo 27, que é o mais importante disso aqui. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis, sigais e observeis os meus preceitos. Ou seja, Deus promete que vai colocar. Tem uma tradução da Bíblia que diz, ele vai fincar, ele vai meter o Espírito Santo, ele vai enfiar o Espírito Santo como você enfia uma estaca na terra. Ele vai fazer com que o Espírito Santo penetre no coração. Essa é a grande promessa que o Pai faz. A promessa de que derramará o Espírito Santo para que esse Espírito Santo esteja dentro das pessoas. Meus irmãos, e esta promessa se cumpriu. Essa promessa se cumpriu quando Jesus ressuscita. No Evangelho de João, no capítulo 21 do Evangelho de São João, vale a pena pegar. João, capítulo 21, versículo 22. Jesus ressuscitado aparece para os apóstolos e diz, sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre os apóstolos no dia da ressurreição de Cristo. É o Cristo ressuscitado que faz com que o Espírito Santo seja dado, que faz com que o Espírito Santo seja derramado, que faz com que o Espírito Santo seja dado aos homens. O Espírito Santo faz morada. São Paulo vai dizer, vocês são templos do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em vós. E isso acontece no dia de Pentecostes. Jesus diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Jesus diz, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Vocês serão batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a força do alto que vem sobre a igreja, para que a gente possa dar testemunho. Jesus promete que, do mesmo jeito que João batizou na água, o povo agora seria batizado no Espírito Santo. A palavra batizar significa mergulhar. O povo será mergulhado. É a mesma imagem de Ezequiel, só que diferente. Lá em Ezequiel diz que derramarei sobre vós águas puras e meterei, fincarei meu espírito dentro de vós. Agora Jesus está dizendo do batismo. O batismo é a mesma coisa. Ele vai derramar a água do Espírito Santo. Ele vai fazer com que o Espírito Santo penetre todo o ser. Isso é batizar. Batismo no Espírito é isso. O Espírito Santo toma conta de tudo da vida da pessoa. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. Vamos ler. Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído. Eles escutam o Espírito. O Espírito vem sobre nós e a gente escuta. Veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso.
e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Eles sentiram na pele o Espírito Santo como vento. Então veja, eles ouviram e eles sentiram. Continua. Apareceram-lhes então espécies de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Eles viram, ou seja, eles escutaram, eles sentiram e eles viram o Espírito Santo. E versículo 4, ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, ou seja, eles escutaram, eles sentiram, eles viram, e assim eles ficaram cheios, e esse cheio aqui significa transbordante, derramando o Espírito Santo por todos os lados, Meu irmão, minha irmã, é isso que acontece quando nós somos mergulhados, batizados no Espírito Santo. Isso acontece quando a gente toma uma decisão. No dia de Pentecostes, todos escutaram os apóstolos pregando e milhares se converteram numa só pregação de Pedro. E eles perguntavam: o que faremos agora? E Pedro diz: que cada um se converta. Capítulo Atos 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Que cada um receba o Espírito Santo, porque a promessa é para vós. Todos nós podemos ser batizados no Espírito Santo. Isso não significa um novo batismo. No dia do nosso batismo, o Espírito Santo vem morar em nós, e ele mora em nós. Porém, meus irmãos, nem todo mundo permite que o Espírito Santo que mora nele possa atuar. Muitos de nós somos batizados quando somos crianças. E embora o Espírito Santo esteja em nós, nem sempre o Espírito Santo consegue agir. O que acontece no batismo no Espírito? Nós fazemos uma experiência com a palavra de Deus tão forte que nós acreditamos no Espírito Santo, nós acreditamos que o Espírito Santo age de verdade. E aí nós decidimos pedir o Espírito Santo para ouvir, sentir e vê-lo. Como em Pentecostes. Quando o Espírito Santo vem e nos batiza, nós ouvimos. Nós começamos a escutar Deus. Nós sentimos a presença. E nós vemos Deus. Nós vemos. Nós conseguimos perceber a presença do Espírito. Isso é o batismo no Espírito. E quem pode ser batizado no Espírito? Quem pede. Jesus, em Lucas capítulo 11, versículo 13, vale a pena pegar lá, Evangelho de Lucas capítulo 11, versículo 13. Jesus disse: vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Quanto mais vosso Pai do céu dará o Espírito Santo a quem pedir. O batismo no Espírito é isso. É quando você pede o Espírito Santo, mas não pede assim, com fraqueza, como se não acreditasse. Não, você pede para, de fato, ouvir. Você quer ouvir o Espírito Santo, você quer ver o Espírito Santo, você quer sentir o Espírito Santo. Se você hoje, agora, você clamar o Espírito Santo, querendo ouvi-lo, querendo vê-lo, querendo senti-lo, como em Pentecostes, isso vai acontecer. Quando eu fiz a minha primeira experiência com Deus, eu tinha 12 anos. O seminário de vida no Espírito Santo, lá no salão paroquial. Eu era um novinho. Mas eu lembro que meu testemunho no grupo de oração, logo depois,
foi que eu conheci Jesus. É como se eu não conhecesse Jesus. Eu já era da igreja há tanto tempo, mas é como se eu não conhecesse Jesus. E ali eu como que descobri o rosto de Jesus. Eu lembro até hoje. É como se aquele Jesus de Nazaré, como eles cantavam, Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. E quando eu cantava aquilo, eu via o rosto de Jesus. No meu coração eu via, eu sentia. Mas o tempo foi passando. Quando eu tinha 16 anos, 4 anos depois, eu não participava muito do grupo de oração, apesar de que eu tinha feito aquela experiência lá no passado, eu não participava muito do grupo de oração. Mas em 1996, eu tinha 16 anos, agora já disse minha idade, eu fui quase que obrigado a ir para um retiro de carnaval em Lagarto, com a comunidade Bom Pastor. E ali eu passei 3 dias naquele encontro, ouvi falar de Jesus, ouvi tudo isso que a gente escutou nesse seminário até hoje, o amor de Deus, o pecado, a fé, o Espírito Santo. Chegou o momento da oração do batismo no Espírito Santo. E eu tinha medo, porque eu via um monte de coisas, um monte de pessoas orando em línguas, repouso no Espírito, um monte de coisa, eu tinha medo daquilo. E quando eu me ajoelhei, porque a oração era feita em duplas, 2 pessoas vinham e a gente se ajoelhava e eles colocavam a mão na cabeça da gente e rezava. Eu tinha medo de acontecer alguma coisa comigo, eu não entendia nada. E eu fiquei com o olho aberto, e a menina pediu que eu fechasse o olho, eu não fechei. Aí ela pegou, botou as 2 mãos no meu olho, nos meus olhos, e começou a orar. Eu lembro até hoje a oração dela. Senhor, ela olhava meu crachá, o meu nome, e ela dizia que teu Espírito Santo entre, fibra por fibra. Eu lembro dessa palavra, fibra por fibra do ser de Edson. Eu não senti nada naquele momento. Eu queria vir embora. E de fato eu vim embora antes do encontro acabar. Fiquei apavorado. Não aconteceu nada. Mas eu não queria aquilo, mas ao mesmo tempo eu queria. Eu cheguei aqui dizendo nunca mais eu vou para encontro nenhum que tenha esse negócio de oração e língua de tudo. Mas não deu outra. Na outra semana, eu comecei a lembrar das músicas do encontro. Eu fiquei emocionado, me perdoe pela emoção. Mas fazem tantos anos e eu ainda me emociono. Eu lembrava as músicas do encontro. E lá no encontro eu aprendi, como eu já tinha feito seminário de vida, Deus é fiel, né? Deus é muito bom, Deus é muito carinhoso com a gente. Eu já tinha feito seminário de vida em 92, para que naquele encontro eu não fizesse mais o seminário de vida. Como eu já tinha feito, eu fui para um curso sobre oração pessoal. E ali eu aprendi que tinha que orar todos os dias, no mínimo 1 hora. Eu aprendi isso. E quando eu cheguei em casa, uma semana depois, eu dizia que não queria mais ir para aqueles encontros, mas eu tinha um gosto novo pela Bíblia, que eu não tinha antes. Antes, quando eu ia para o grupo de jovens, eu pegava a Bíblia, botava no chão e sentava em cima da Bíblia. Uma vez eu fui repreendido por uma jovem do grupo de jovens. Mas não sente em cima da Bíblia. Dizia, mas a Bíblia, o importante é que Deus do que está no meu coração. Eu sentava em cima da Bíblia. A partir daquele dia, a Bíblia começou a ser o livro dos livros para mim. E eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Li a Bíblia em 1 ano. Todos os dias eu fechava a porta do meu quarto e rezava 1 hora. Tem dias que eu não queria rezar. Ficava olhando o relógio, mas não saía antes de 1 hora. E me disciplinei. E de lá para cá, foram bênçãos e bênçãos na minha vida. Eu fui coordenador de grupo de oração, fui coordenador de ministério a nível de diocese, fui coordenador de ministério a nível de estado, viajei a Bahia toda pregando, fui de equipe nacional de ministério,
participei de encontros nacionais, dei formação em outros estados, preguei retiro em outros estados. E Deus me abençoou com o trabalho. Hoje eu sou concursado no município, sou concursado no estado da Bahia. Me abençoou com meus estudos, estou terminando meu doutorado. Mas nunca me esqueci daquele Deus que naquele dia me deu o Espírito Santo. Me deu, o Espírito Santo foi dado. E com ele veio o gosto pela oração diária, todos os dias, sem ficar um dia sem rezar. A oração com a Bíblia, lendo a Bíblia, como a gente está fazendo esse ano aqui. O gosto pela Virgem Maria, por Nossa Senhora, o amor pessoal por Nossa Senhora, como mãe mestra. Um amor verdadeiro pela missa, pela Eucaristia e pela adoração a Jesus Eucarístico. Uma capacidade diferente de amar o irmão e de ser paciente. Um gosto pelas coisas de Deus, um amor à igreja. Tudo isso veio naquele momento que o Espírito Santo veio, naquele encontro. Eu esqueci de dizer uma coisa nesse testemunho. No primeiro dia do encontro, era o mês de fevereiro, o sol tinindo. Mas no momento que o Ministério de Música começou a cantar a música, uma música que dizia assim: para que todos compreendam, Pentecostes, aquele dia tão bonito em Jerusalém. Neste momento veio uma chuva tão forte que o ginásio, o telhado de Eternity no ginásio, a chuva era tão forte que a gente não escutava o ministério cantando. Isso no primeiro dia do encontro. Foi um sinal de Deus. Meu irmão, minha irmã, de lá para cá, a minha vida mudou totalmente. Isso foi em 1996. Vai fazer 30 anos. Vai fazer 30 anos. Eu não me arrependo. Não me arrependo de ter pedido o Espírito Santo naquele dia. E posso dizer para vocês, perdão pela emoção, mas de lá para cá, eu posso dizer para vocês, isso que os Atos dos Apóstolos dizem que vai acontecer se agora você fechar os seus olhos e pedir que o Espírito Santo venha sobre você, o Espírito Santo vem. Deixa o Espírito Santo vir sobre você agora. Você que é ministro, candidato ao ministério, que está escutando essa pregação, que chegou até aqui nessa pregação, deixa o Espírito Santo transformar a sua vida. Deixa o Espírito Santo vir sobre você. Eu vou fazer uma oração breve sobre você agora, pedindo o derramamento do Espírito Santo. Eu peço que você agora seja renovado pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, Tu que és o batizador, Tu és aquele que derrama o Espírito Santo com o Pai. Tu derramas o Espírito Santo. A Tua palavra diz que todo aquele que pede o Espírito Santo recebe o Espírito Santo. Eu estou pedindo por todos aqueles que estão escutando este vídeo, todos aqueles que estão neste momento rezando comigo, seja ele quem for, esteja em que momento estiver da sua vida, não importa se demore muito tempo para ele assistir esse vídeo. Agora, Senhor, eu estou te pedindo, derrama o Espírito Santo. Se essa pessoa chegou até agora nesse vídeo, é porque o Teu Espírito Santo quer alcançá-la. Homens e mulheres, não importa quem você seja. Eu peço agora que o Espírito Santo batize essas pessoas. Que o Espírito Santo mergulhe essas pessoas na sua presença. Que o Espírito Santo queime todo o ser dessas pessoas, mesmo daquelas mais resistentes. Daquelas que estavam a pregação toda dizendo: isso é loucura, isso é bobagem, isso não existe, isso é exagero. Senhor Jesus, que essas pessoas sejam tocadas, abençoadas, curadas e batizadas no Espírito Santo.
Muito obrigado, Senhor, porque fazes isso. Chama Dralaya. Obrigado, Senhor. Batiza, Senhor, no teu Espírito. Meu irmão, mergulhe no Espírito Santo. Pegue o seu roteiro de oração, leia com calma, reze com a palavra e deixe o Espírito te abençoar. Shalom do Pai para você.